Mais um episódio do Fala aí SESMAC. Eu sou Águida Feitosa. João Sampaio. E estamos com um tema que vai abranger não só as mulheres, mas família, os homens também, é importante dizer isso, né? É a questão do parto humanizado, mas trazendo hoje aqui a questão do papel do enfermeiro obstetra, né? E para isso, João? A enfermagem, né? Os enfermeiros têm um papel muito importante na vida da gente, de todos nós, que vai desde o nascimento até os últimos dias, né? É uma profissão muito importante para todos nós e trouxemos hoje duas professoras, né? A professora Larissa e a professora Bárbara, e vamos ter uma conversa muito boa envolvendo o parto humanizado. Inicialmente queria que vocês se apresentassem, né? Quem é a Larissa? Quem é a Bárbara? E sejam bem-vindas. Obrigada, pode começar. Meu nome é Bárbara Oliveira, eu sou enfermeira obstétrica desde 2014. De início, né, pós-residência, já iniciei também nos atendimentos, primeiramente ao parto domiciliar e depois também a gente foi adentrando os partos hospitalares, né. Sou mestra em enfermagem, né? Já exerci bem mais a docência universitária, hoje eu fico mais na pós-graduação. Também trabalho com terapias integrativas, mas tudo no sentido de favorecer partos e gestações mais leves, né? Encaminhando aí essa mulher no caminho, na verdade, que ela escolheu. Que massa. Eu sou Larissa Lages, a gente vem da mesma escola, né, da Universidade Federal de Alagoas. Nesse movimento de pós-graduação, né, eu fui para Recife, aí fiz residência lá em enfermagem obstétrica. E aí, quando eu voltei a Maceió, eu iniciei o meu trabalho na assistência domiciliar e hospitalar com a Binha. A gente seguiu, né, a minha pós-graduação findou em 2017. A gente iniciou juntas e, atualmente, eu sou docente do curso de enfermagem, né, da graduação do SESMAC e também professora da pós-graduação. Ah, coisa boa. Então, temos muito bate-papo aí, né? Com certeza, com certeza. Assim, uma pergunta que é muito importante para a vida de todo mundo, que é escolher uma profissão, né? Como foi que vocês se descobriram enfermeiras? Vou fazer enfermagem. Eu acho assim que eu venho pensando muito sobre isso, né? Eu acho que a idade da gente é tão pouquinha, né? A gente é tão imaturo para fazer essa decisão, que é o que a gente vai escolher para ser pelo resto da vida. E eu me lembro assim, numa atividade no colégio ainda, pensando sobre isso, desenhando um bebê no cartaz, né? E pensando sobre esse ofício da obstetrícia. E aí eu escolhi a enfermagem porque eu já tinha um entendimento de que era uma profissão que lidava com cuidado. E aí eu passei na graduação, comecei assim que terminei o terceiro ano e fui escolhendo, né, a pós-graduação que eu ia fazer. Decidi pela obstetrícia, inicialmente tentei a residência, o mestrado, passei inicialmente na residência, depois segui pelo mestrado na mesma linha e fui para assistência e hoje sigo na docência. Mas foram escolhas assim progressivas, sabe? Não teve muita dúvida, né? Não. Mas que é uma fase difícil, Com certeza. Eu sempre falo muito isso, né? A gente tem um programa no SESMAC que é o Giro SESMAC, né? Sim. Que ajuda os alunos que estão no ensino médio a tomar essa decisão. Porque às vezes a gente é muito novo para tomar, verdade. né? Mas eu acho que também nunca é tarde para escolher também outras, Sim, né? Mas com assim, certeza. já saber o que quer faz toda a diferença também, né? Com certeza. E você, Bárbara? Já eu não tive tanta certeza como a Larissa. Foi igual a minha. Eu fiz 3 inscrições: engenharia, arquitetura e direito. E Exatas e humanas completamente, aí, né? Bem diferente. Eu era muito boa em exatas, eu queria fazer humanas e eu escolhi saúde. A minha dúvida inicial era entre jornalismo e enfermagem. E duas áreas bem próximas, né? Bem próximas dali, no mesmo caminho, só muda a sala do bloco. E aí, tem uma prima distante na família e ela estava em época de formatura. E na formatura, eu lembro, pelo fato de ir para a formatura, eu acabei perguntando especificamente como era mesmo a enfermagem. E aí eu lembro, naquela época a gente recebia o cartão na escola para marcar, né? No PSS. E aí eu fui lá e marquei a enfermagem.
Na enfermagem também tive um pouco de dúvida. Porque acabei escolhendo a obstetrícia pelo mesmo motivo que eu também queria fazer saúde coletiva, que é pelo fato de trabalhar com movimentos sociais, movimento de mulheres. E só que no último momento, assim, no último semestre do curso, eu desisti de fazer a residência de saúde coletiva, dei um plantão na maternidade, também tinha vários interesses em nefrologia, também, enfim, outras áreas hospitalares, mas acabei indo para obstetrícia. Mas não no sentido daquela dúvida ser tão discrepante entre uma coisa e outra, mas que todas aquelas áreas me contemplariam e eu fui para que eu achei que eu teria mais serventia, digamos assim. E aí acabei indo para a enfermagem obstétrica. A trajetória é bem similar da Lari, assim. Residência depois da graduação e mestrado depois da residência, assim, para acabar logo, né? Esse período de tantas coisas e focar no trabalho e, enfim. Mas, assim, aparentemente parece ser uma área muito desafiadora, mas também gratificante, né? Muito. Ao mesmo tempo que ela também pode ser um pouco pesada, quando a gente vai ver tem várias disponibilidade, né? A questão de estar sempre presente, sempre atenta. Eu brinco, né? No começo do ano, eu lembro que uma cliente foi lá no consultório que eu atendo e aí ela perguntou quanto tempo eu trabalhava com isso. E eu brinquei, eu disse, eu tô há 10 anos de sobreaviso, assim. Né? 10 anos com o telefone ligado, de 2014 a 2024, esperando alguém ligar. Então, é desafiador nesse sentido, mas também é muito gratificante pelas histórias, pelo contato, pelas famílias, né, por tudo. A enfermagem tem essa coisa deslumbrante de muito contato com as pessoas, né? Muito vivencia muitos momentos, né? Momentos muitas vezes de alegria, momentos de tristezas, né? Mas e assim, vocês são novas ainda, mas já tem algumas criancinhas que vocês acompanharam, que vocês já viram. Como é esse prazer depois de ver elas crescendo? Eu acho que isso é mega interessante. É o susto, né? Meu Deus, já tá desse tamanho. A gente diz, eu já tô ficando velha. Meu Deus, no auge dos meus 32 anos, a criança já tá desse tamanho, né? Essa é sua tia, ela tava no seu parto. É bem isso, né? É isso. Assim, como a Binha disse, é algo até difícil de explicar o que a gente sente, né? A gente trabalhou algum tempo na assistência ao parto domiciliar, que é viver na intimidade o que as famílias sentem, né? Cada contexto muito particular de cada família. E aí, essa permissão do profissional de saúde entrar nesse contexto, que é muito deles, é muito valiosa, né? A gente estabelece um vínculo que talvez não conseguiria dentro do ambiente hospitalar. Isso é muito rico pra gente também, né? Sentir toda essa energia, essa questão emocional, sabe? De estar envolvido com esse cuidado. Eu acho que é muito importante. Tem toda a técnica, óbvio, né? Todo conhecimento tem que estar preparado, científico. Né, para isso, com né? certeza. É uma responsabilidade. Eu costumo dizer aos meus alunos que a autonomia da enfermeira, ela está associada muito ao estudo, né? Quanto maior a autonomia, maior a responsabilidade de estudar, de dar conta, de ter ciência. Então, é muito nesse contexto, assim, de muita responsabilidade, mas, assim, de muita... É muito gratificante poder participar desse momento com as famílias. Eu imagino. Não é Acho só, que você deve ter várias um momento, histórias. né? Um momento que evolui para a vida toda, né? E ficam muitas lembranças, né? E até momentos transformadores. Eu estava assistindo uma entrevista e uma enfermeira comentando que dentro desse processo, que vocês vão falar um pouco mais sobre isso e como funciona, né? Até a vivência, a relação dentro de casa mudou. Até do parceiro com os filhos do parceiro, com ela, há uma introdução mais assim, vamos dizer assim, mais próxima, né? Mais junto naquele momento ali. Mas voltando assim para o princípio, vamos dizer assim, né? Vocês acho que apontaram aí que existem vários caminhos para a parte da profissão, né? E aí eu vou trazer alguns nomes. Existe o enfermeiro, existe o parteiro, existe o obstetriz, é isso mesmo, não acho que falei o nome certo. E o obstetra, o enfermeiro obstetra, não é isso? Seria isso? Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho mais sobre essas, como se diz, se são iguais, são distintos, mais ou menos em relação a... exatamente. A enfermeira obstétrica, ela é uma profissional que
provavelmente fez graduação em enfermagem, fez os 5 anos de graduação e depois ela fez a especialização na modalidade residência, por exemplo, como foi a nossa, ou na modalidade pós-graduação. Já a obstetriz, hoje a gente tem a obstetriz em si, né, num contexto muito mais forte fora do Brasil do que dentro do Brasil. No Brasil, a gente só tem uma escola, né, que faz a formação desses profissionais, que é uma graduação específica em obstetrícia. Só para essa área mesmo. A obstetriz, ela está subordinada ao Conselho Federal de Enfermagem, mas, digamos, ela não pode assumir uma função de enfermeiro generalista como a enfermeira obstétrica pode, porque ela fez a graduação em enfermagem. Mas os procedimentos, né, dentro do escopo ali da obstetrícia e também da parte ginecológica, enfim, todos os fundamentos iniciais até a assistência ao parto, ela também faz essa assistência. Já a função da parteira, ela é uma função que ela se modernizou também com assistência ao parto. É esse termo que usa mesmo? É usual ainda, parteira? Ou já né, que a gente escuta... Eu lembro até de uma música do Luiz Gonzaga. Foi longe, não. Samarita parteira. Né? Mas é um termo ainda que se usa na profissão? Ou é... Então, a gente pode conversar um pouco sobre isso, lembrando do modelo de atenção obstétrica que a gente viveu e que vive hoje, né? Quando a gente pensa no contexto histórico, lá antes do século XIX, viviam nas comunidades mulheres muito importantes, né? Que cuidavam de outras mulheres em trabalho de parto. Quando as mulheres entravam em trabalho de parto, se chamava essa mulher que é chamada de parteira, né? Hoje a gente tem um entendimento de que essa mulher é uma parteira na tradição. Porque como é que ela aprendia a partejar e cuidar dessas mulheres e crianças? Através da visualização do atuar de outras mulheres ou através de mulheres da família, né? Ela observava como se dava aquele cuidado e perpetuava essa tradição. Hoje, na atuação obstétrica, a gente tem a atuação da parteira urbana, né? A parteira urbana profissional a também. parteira profissional, que é a enfermeira obstétrica, que é esta pessoa dotada de conhecimento técnico-científico, né? A partir da formação na graduação e especialização. Precisou estudar muito, né, para chegar estudar aí, né? para continuar nessa função da assistência. Então, a gente tem um pouco essa mudança, né, Binho? Só que tem um impacto também social da questão do nome parteira, né? Que por muito tempo, muitos profissionais e até por orientação técnica mesmo, que a gente também não usasse ou não reivindicasse esse lugar. Eita, parece né? que eu toquei numa coisa meio polêmica. Que a gente não reivindicasse esse lugar, eu acredito que pela visão que a gente tem de tudo que é popular, como se fosse aquele conhecimento, a parteira vai atender um parto, pega lá um monte de fraldinha limpa, esquenta a tesoura no fogão e vai lá e é isso, né? E aí, por muito tempo, a gente evitou, talvez, né? Mas justamente esse movimento de enfermeiras obstétricas, de obstetrizes, que vem trazer o parto, né? Traz a parte técnica, científica e traz para a origem dele, para o âmbito familiar, essas mulheres defendem também esse lugar. De que a gente está naquele lugar que, durante algum tempo, não era nosso, né? Porque o parto ele foi transferido de casa diretamente para o hospital durante um tempo. Então, a gente faz esse resgate também. E eu acho que é um lugar importante e é bom explicar isso. Porque, para mim, por exemplo, não tem nenhum demérito ser chamada de parteira. Mas, socialmente, existe essa questão. Assim, é diferente você falar que é uma enfermeira, né? E como as pessoas falavam, como é? Enfermeira o quê? Quando formou na faculdade? Enfermeira... Padrão? Enfermeira padrão. Falar que você é enfermeira e falar que você é parteira. Então, para evitar isso, muitas vezes algumas pessoas se distanciam desse termo. Mas, assim, não... mas tem todo um contexto. Pra mim é melhor resolvido. Não é tão polêmico, mas já foi. Isso é bom. Que bom, isso é importante. A conscientização, né, de todo o processo, né, que hoje, naturalmente, as pessoas, para exercer essa função, elas têm que ter um conhecimento muito grande, né, tem que estudar muito, tem que saber o que está fazendo. Até porque é uma responsabilidade imensa, né? Imensa. Grande, né? E também um grande prazer, né? Da pessoa estar colocar vidas, né? Ver o nascimento. Nascimento é vida, né?
Então, isso eu a acho que é perpetuação fantástico. também da espécie, né? Exato, exatamente. É E que não é incrível. só a questão da mãe, do filho, é da família toda, né? Com certeza. Já imaginou, tá todo mundo, tem muita gente na expectativa, né? E você vai trazer aquela criança para várias pessoas que estão esperando aquela criança, né? E até eu estava vendo também, Agda, a gente, né, nós não somos da área de atuação, e vendo as coisas sobre essa questão aí do parto, até um relato que eu vi de pessoas que botaram o nome da enfermeira do filho, né? Já Que aconteceu legal com isso, vocês? né? Que legal. Mas isso é muito significante, É, né? muito simbólico. significante. Não, mostra o quanto vocês são importantes naquele momento com para certeza. eles, para a família, para o ser, né? Para o seio do seio familiar. Então, assim, mostra o quanto vocês são necessários, na verdade. E aí, avançando, assim, eu tenho curiosidade. Né? Porque eu queria é até bom. que vocês detalhassem mais, assim, a gente chama mesmo parto humanizado. O que seria esse parto humanizado? Né? Então, assim, como é que eu caracterizo o que é um parto humanizado? Como eu considero isso? Certo, vamos lá voltar ao nosso entendimento, né? Eu estava falando a vocês que nesse movimento, né, de surgimento da parteira na tradição, depois de um tempo, com a vinda da família real para o Brasil, aconteceram movimentos muito importantes, né, nesse momento do século XIX, que foi o processo de urbanização do Brasil e a entrada do médico nesse contexto, que era feminino, familiar, né, com a fundação das universidades. E aí, por que nesse momento eu falo médico? Porque naquela época só quem poderia estudar era homem, né? E associada a essa questão, também começaram a morrer muitas mulheres com infecção puerperal. Então, tanto a entrada de um profissional distinto, que não a parteira, né, num cenário que era próprio da família, das mulheres, como a questão da infecção também trouxe todas as mulheres para o ambiente hospitalar. E aí, inicialmente, essa assistência, né, ela era bem complicada, porque as mulheres, quando entravam no hospital, elas eram despersonalizadas, né? Elas tiravam sua própria roupa, elas deixavam de ser chamadas pelo nome, eram chamadas de mãezinha, né? Elas rompiam a bolsa de forma rotineira. Todo mundo recebia o corte, o soro para dar a dor, né? Então, lembrava muito aquele modelo de produção. Entrava aqui, paria aqui, ia para aquele lugar, né? E esse tipo de assistência passou a ser associada a altas taxas de cesariana, que carrega consigo uma taxa também muito elevada de morbimortalidade materna e perinatal, né, que é o adoecimento e a morte de mulheres e crianças, um número elevado de intervenções, hoje, à luz da medicina baseada em evidência, consideradas muitas vezes desnecessárias, né? E uma experiência não positiva de parto, né? Eu acredito que vocês já ouviram falar sobre o termo violência obstétrica. Sim. Meus alunos me perguntam muito, professor, isso é violência? Professor, isso é violência? Mas é importante a gente falar sobre isso também, Isso. né, João? Muitas Verdade. pessoas não sabem. As pessoas, elas acreditam que violência obstétrica, né? Ou acreditam que os enfermeiros perpetuam, né? Que a violência obstétrica seria uma violência do médico. E não é isso que é posto, né? A violência obstétrica, ela é praticada por qualquer profissional da saúde que despersonifique, né? Que desaproprie a mulher nesse momento tão importante da sua vida e que trate o parto como algo patológico, porque o parto é um evento fisiológico, né? E é isso que causa esse movimento de violência obstétrica, que também é entendido como uma violência institucional e uma violência de gênero, tá? E aí, diante desse contexto que não era muito agradável, né, de características bem tristes, surgiu o movimento de humanização. O movimento de humanização, ele foi um movimento social que trouxe essa inquietação do adoecimento e de morte de mulheres, elevada taxa de cirurgia, para a luta de um novo modelo obstétrico, né, que tivesse características que favorecessem esse momento. Então, esse movimento de humanização, ele tem dois princípios muito claros, né? Os princípios do movimento da humanização são, primeiro, o uso da medicina baseada em evidência, do cuidado baseado em evidência ou enfermagem baseada em evidência, que vai contra aquele
profissional que diz assim, eu sempre fiz assim, nunca morreu ninguém, né? Eu digo aos meus alunos, não é porque a gente se formou em 2017 que vai ser verdade crua e absoluta. E as coisas evoluem, né? Eternamente, né? A ciência está aí, as pesquisas estão aí. Se a gente aprende a fazer algum procedimento agora, pode ser que não seja feito da mesma forma, né? Em outro momento. E quanto profissional de saúde, a gente faz um juramento, né? A gente vai cuidar da pessoa assistida. Então, esse é um princípio muito forte. E o outro é aquilo que a Binha estava falando, é sobre o protagonismo do ser cuidado, né? Então, a gente tem que entender que a gente estuda, a gente tá aí para as evidências científicas, mas a gente está cuidando de um ser humano, né? Então, Maria, se a gente andar, se a gente se movimentar, provavelmente o parto vai caminhar de forma mais tranquila e mais rápida, mas o que é que você prefere, né? Você está a fim de caminhar agora? Vai ser confortável para você? Então, a gente tem que colocar essa pessoa no centro do cuidado. Não é o que eu quero, o que eu dito, ou o que é para fazer segundo a minha ótica. É um cuidado muito em parceria, sabe? Isso eu entendo como positivo. Mas o que é que você acha sobre isso, sabe? E aí o parto humanizado vem dentro desse contexto. Até me inquieta muito esse termo, porque quando a gente fala no parto humanizado, parece que infelizmente, às vezes mas parece que é um recorte de um modismo, né? De algo que a gente está vendo agora. Ou que só seria próprio da obstetrícia. Por que eu estou falando isso? Porque eu falei os dois princípios. Primeiro, que é medicina baseada em evidência e protagonismo do paciente. Isso deveria existir na oncologia, na nefrologia, em todas as áreas de saúde, na verdade. Para mim é cansativo, muitas vezes, discutir isso como algo inovador, algo que surgiu agora, sabe? Porque deveria ser de qualquer profissão. Inerente, né? Inerente. Também, às vezes, digamos, se for da escolha da mulher, às vezes o parto humanizado vai ser uma cesárea a pedido. Exatamente. Mas foi uma decisão dela. Uma decisão A dela. questão é o querer dela, vocês estão colocando em A pauta escolha aqui, informada, né? É o que a gente bate muito na tecla. Hoje a gente fala muito sobre protagonismo, né? Protagonismo, sobre empoderamento. Como é que você dá poder a uma pessoa? Dando informação, né? E a gente tá nesse movimento para isso, para promover essa garantia da informação. Até falando por pesquisas mesmo que a gente desenvolveu na graduação e na residência, a gente vê que a educação em saúde na assistência pré-natal é quase inexistente. Então, imagine uma mulher que vai para o trabalho de parto sem saber o que é que vai acontecer no corpo dela, quais os procedimentos que vão ser realizados, Eu né? assumo que eu fui assim, na minha primeira gestação. Não tinha noção nenhuma. Tinha 17 anos. Muito Em primeiro lugar, tinha 17 anos, né? Então, eu não tinha conhecimento de nada que vocês estão falando aí. É tanto que foi cesárea. Se eu tivesse o conhecimento do que é um parto natural, normal, vamos dizer assim, tal, eu talvez teria seguido essa linha. Sim. Mas é isso. Eu sou um exemplo, tá vendo? Eu não posso dizer nada porque nunca vou ter essa experiência. Tem conjunto, direta. Mas até porque eu já assisti os partos dos meus filhos, é uma coisa assim fantástica, né? Então, eu falei esse tom de brincadeira, mas realmente é um momento ímpar, né? Para a vida de todos nós, né? De família, né? Uma coisa realmente dá muita emoção, né? E imagino que vocês têm que estar sempre preparadas, né, para lidar com a emoção, porque cada pessoa reage de uma forma diferente, né? Isso. Acredito que tem situações de nervosismo, né? Enfim, deve que ser, sai do caminho do planejado, né? Às vezes sai do planejado. E precisam estar preparados para esse tipo tem de situação. Tem aquele clichê, né, Binha, do o parto é uma caixinha de surpresas. Que na verdade não é. Mas eu sempre falava, por que não? Agora eu fiquei curiosa. Geralmente, se você vai trabalhar com um processo, né, digamos o parto, que é um processo, digamos assim, natural, entre aspas, né? Então, a gente olha para todos os mamíferos na natureza, né? Os mamíferos sem intervenção quando chega a hora deles ali. E aí a gente vem, né? E claro, a gente pensa, né? O ser humano, ele é treinado treinado não, né? Mas para fugir dos estímulos dolorosos, do medo, do desconforto, né? E aí você tem um parto. Então, quando a gente fala de parto, muitas pessoas leem dor. É verdade. Associa, né? Dor de não sei quantos ossos quebrados, assim, que é o que você acha na internet. A assim, pior né? dor do mundo. É a dor mais forte. É igual a dor do parto, né? Tem muita Já ouvi comparação, muito isso, né?
E aí você vai ver que quando você pega esse movimento, que ele é fisiológico, se a gente, enquanto profissional, entende a fisiologia, se você estudou aquela pessoa ali, né, por 40 semanas, por 37, 38, 9 meses, você estudou aquela pessoa, você sabe que ela tem predisposição para aquele tipo de desfecho, você consegue direcionar melhor como esse parto vai transcorrer, quais são os tipos de observação que você tem que fazer de uma forma muito específica. Então, quando na verdade a gente fala que é uma caixinha de surpresas, para tudo vale a prova. Então, tem pessoas que são pessoas de baixíssimo risco, não desenvolveram nenhuma condição. O risco em si é o próprio parto, porque ele é um movimento fisiológico do corpo. Não desenvolveram, sei lá, hipertensão, nenhuma doença, não tem nenhuma alteração nos exames que possa trazer algum risco maior. E você vai ficar ali esperando, provando aquele parto. Então, você vai fazer o quê? Avaliar o bebê, avaliar a mulher e seguir. Tá tudo bem, vamos aguardar. No momento que ele quiser sair, né? E é muito curioso, porque tem uma diferença, né, de quando a gente atende parto, assim, mais sozinha, no movimento mais introspectivo da mulher e da equipe, aquela equipe alinhada que se conhece. E um parto, por exemplo, sei lá, que você atende de porta aberta de uma pessoa que acabou de chegar na maternidade e nunca viu sua cara e vai ter que confiar o filho dela a você. Verdade. Como eu já trabalhei em maternidade em triagem do SUS. Então, como é que eu vou provar para aquela mulher que, vou estar aqui, vai dar certo. Passar a confiança, né? Exatamente, muitas vezes não deve dar nem tempo, né? Exatamente. É por isso que é tão difícil, né? Essa ausência da educação em saúde reverbera na gente nesse sentido. Ela não tem segurança nenhuma, né? E ela não é preparada para confiar quem está na ponta. E até para tomar decisões no momento do que fazer, se é isso ou aquilo, né? Ela não tem nem noção. E no estado emocional, né? E até enquanto profissional, se você sabe o que é que pode acontecer ali naquele contexto, para mim, por exemplo, se acontece uma hemorragia pós-parto, para mim não tem surpresa. Era um risco que a gente estava ali e a gente tem que estar preparado para isso. Exatamente. E aí volta a questão do João, a questão a atualização constante do estudo, da capacitação técnica, a revisão, até em reanimação, né, que é uma coisa que a gente também não pode prever como outras coisas, mas que pode acontecer e aí. E quando a gente pode prever, o que é que a gente faz para minimizar esse risco? Sim. Né? Então, eu acho que quando a gente fala assim que o parto é uma caixinha de surpresa, duas coisas me apontam. Que o parto é uma coisa muito perigosa. Então, você pode sair pleníssima ou você pode sair baleada no chão, assim, arrastada. Ou que o profissional não vai saber o que fazer em uma hora e é melhor você tomar uma atitude preventiva, que seria a cesariana. Então, essa expressão de que ele é uma caixinha de surpresa me incomoda por conta disso. Porque eu fico, poxa, essa é uma caixinha de surpresa que eu estudei até hoje, que vai servir nada. Né? Então, e claro que tem movimentos que são incontroláveis, que muitas vezes a gente só vai descobrir depois e que, enfim, ninguém poderia evitar aquele desfecho, por exemplo. Né? Então, assim, cabe a gente pensar também, para além dessa romantização, que é um processo técnico que pode evoluir num desfecho que a gente não queira, como uma gestação também, e que a gente tem que entender como é que aquilo funciona e entender como é que se vai manejar cada situação de uma forma muito específica. Né? Então, assim, não é surpresa, a maioria das coisas que a gente vê não surpreende, né? Elas vão estar ali, elas existem e a gente tem que estar preparado, né? Tem que estar com a mente também tranquila, sentada, para dar conduta àquilo que acontece. E na própria formação do curso existe já, assim, é forte essa parte desse preparo. Eu falo, né, quando está na graduação, a matriz curricular, ela já entra nessa questão aí desse preparo emocional, poderia dizer, seria o quê? Emocional, eu acho que a gente consegue na prática, sabe? Assim, mais nas práticas extra-instituição, mas nas práticas hospitalares mesmo, de entender a relação profissional de saúde e paciente. Né? Com relação aos assuntos, né? Eu falo porque eu sou professora das disciplinas de saúde da mulher. A gente consegue abordar, mas aí é na pós-graduação que a gente ganha isso com consistência, principalmente na residência, né? A residência é um modelo de pós-graduação que você aprende na prática. Então, você é plantonista, 60
40 horas na semana. E aí você pergunta se aprende. Eu digo que aprende porque a epidemiologia me traz, né? É isso que acontece naturalmente na prática. Então, eu vou atender uma mulher com hemorragia pós-parto, eu vou precisar fazer uma correção de uma laceração perineal, porque vai aparecer. Em todo contexto de atendimento obstétrico aparece. E aí, a partir daí que a gente começa a aprender. Agora, o preparo emocional, ele, para mim, também é um conteúdo humano. Sim. Né? Então, Sim. quando a gente entra também na assistência ao parto, eu gostava de brincar que quando a gente ia atender um parto domiciliar, por exemplo, a gente tinha que deixar duas coisas do lado de fora, que era o chinelo, o sapato e o ego. Né? Porque você não é o condutor daquele processo, o salvador daquele processo. Não, você é está sim. ali numa função técnica de avaliador, talvez. Você está avaliando. Né? Por isso que quando as pessoas falam assim, o enfermeiro ele presta esse apoio, suporte emocional, a gente presta, né? Tipo, isso, também somos muito legais, também somos muito legais, eu vou torcer por você, mas eu tô ali extremamente concentrada no teu processo técnico. Sim. Então, se a gente também entra com uma cabeça de que, eu vou atender, salvar vidas, não sei o quê, que viu tantas séries médicas e não vai ser E assim. se encantou com aquilo ali, não. né? Preparo tem que estar Tem que estar dentro em de si, que você é responsável. Isso até ajuda a te puxar para a realidade. Pô, Sim. tenho que estudar isso aqui. Por exemplo, reanimação neonatal é uma coisa que não acontece Com em todo o frequência. parto. E que bom que não acontece com frequência. Mas você tem que estar sempre treinando. Porque não é que nem dirigir que você faz todos os dias. É uma coisa que acontece... Até porque cada caso é um caso, né, gente? Especificamente. Né? Isso Cada que eu tô dizendo. caso é um caso. Eu acho que com relação a isso do ego, né? A gente, quando, na imaturidade do começo da profissão, eu vou precisar. Mas é importante falar disso, Vai ser né? maravilhoso. Porque tem muita gente se formando agora. Vai dar Isso. super certo, mas já teve parto e a mulher olhou pra gente e disse: não quero mais. Eu não quero mais. Eu quero ir pro hospital. Não quero mais estar aqui. E aí você vai chorar porque E aí não você tem vai mais dizer, ok, parto mas da seria mulher. tão perfeito. Não, né? O protagonismo, eu acabei de dizer, é daquela mulher. A né? decisão é A gente vai dela. a gente vai conversar, entender se é uma escolha, né, que ela tá fazendo com convicção e a gente vai conduzir como ela coloca que é mais apropriado nesse momento. Outra coisa que eu queria trazer da fala da Bárbara também é sobre a romantização, né? Quando a gente pega um conteúdo do parto, o que é que a gente assiste? O parto com música, lindo, maravilhoso, A né? gente só vê os framezinhos que são a coisa né? mais linda do das mundo. emoções. Não tem dor, não tem xixi, não tem cocô, não tem vômito. E na prática isso acontece porque isso é fisiológico, né? É isso que acontece, tem dor, né? A Binha estava trazendo muito essa questão hoje da dor, né? Quando a gente se depara com a dor, e muitas pessoas falam de sofrimento. Mas será que é sofrer, né? Dor existe, porque eu pari, eu sei que é uma dor importante. Mas, assim, na minha percepção, sem querer romantizar também, eu acho que processos, eles são dolorosos, né? Quando a gente entra no mercado do trabalho, quando a gente se torna mãe, pai de família, né? Passa a gerir a sua casa, trabalhar, dar conta, ter o seu ofício, perde um ente querido, isso é um sofrimento, isso, né, é um luto, né? Porque a Fortalece, por outro gente lado, deixa né? de ser quem era e vai se reconstruindo todo dia. Isso é verdade. Então, parto é um processo tal como a vida, né? E, A gente dói. talvez uma dor que você desejou muito, que Sim. você se preparou, que você tá ali seguro da sua equipe, não seja um sofrimento. Sim. Né? Tanto que a gente tem aí um índice grande de clientes que filho, 2 filhos e que elas querem porque parir foi uma experiência. Mas Experiência assim, eu positiva. escutando Experiência vocês boa. falando, eu acho que aí eu acho que eu volto para uma pergunta que eu acho que vocês podem trazer mais. A importância do profissional, né? Do enfermeiro mesmo, da especialização de vocês para a condução desse parto. E aí vocês trouxeram 2 ambientes aqui no início, né? Existe o domiciliar e o hospitalar. E eu queria falar muito assim, quando a protagonista decide fazer o parto domiciliar, né? Aí eu queria entender, essa decisão deve começar de onde? Como é o preparo para isso? Eu tenho curiosidade. Como eu não passei por isso, nem vou passar, eu queria saber. Quer falar? Você escolheu um parto domiciliar, você que teve um parto domiciliar. Conheço muitas pessoas, eu acho que a Você gente... que foi protagonista Ó, então fazer um relato, relato aqui né? ao vivo. Eu acho que assim, eu vou falar
da minha... Eu sou enfermeira, né? Mas vou falar da minha experiência pessoal quanto mulher que pariu em casa. E acho que a Binha pode falar das questões de elegibilidade, né? Então, por que eu escolhi parir em casa? Porque eu já trabalhava com isso. E porque eu nunca fui hospitalizada, né? Eu nunca recebi nenhum remédio na veia, para vocês terem ideia. E entendia o ambiente da minha casa como um ambiente acolhedor, tendo a segurança de profissionais que trabalham comigo, de que aquilo seria conduzido da melhor forma possível. Então, era a minha casa, onde tem um quarto da minha filha, eu estaria o tempo todo com meu parceiro, minha mãe estaria na minha casa, e dali eu não precisaria sair, entre aspas. Seu porto né? seguro, vamos meu dizer porto assim. seguro, né? No caso de uma intercorrência, óbvio, né? A Binha vai falar, a gente precisa de um local de transferência. Eu tinha uma médica ciente de que estava acontecendo o meu trabalho de parto, de backup, né? Se necessário, precisasse transferir, mas ali era a minha casa, eu me sentia à vontade. Por isso que eu fiz essa escolha, né? E voltando um pouco, é algo que eu já sentia. Eu trabalhava assim, hoje eu não trabalho mais com assistência, mas durante muito tempo eu me fortalecia muito, sabe? Vendo essas mulheres parindo, a força delas se transformando. E eu entendia como magnífico esse processo, desse tipo de nascimento. E eu queria isso para minha vida. O meu parto, ele durou 30 horas. Meu Deus, aí. Então, eu tenho muita curiosidade de saber. Eu tenho curiosidade de saber da duração, claro, porque tem as contrações, como é que funciona. Mas o antes, para você tomar essa decisão, Então, para chegar a dizer assim, eu quero, mas vocês como profissionais, né, tem um acompanhamento dessa Isso, protagonista. entendi. O que é ser feito? Tipo, alguma atividade física específica, alimentação, entendeu? Rotina. perfeito. É mais ou menos isso aí. Eu tenho curiosidade de saber como é que se tem que fazer. Então, Sim, E sim. muitas pessoas tomam decisão de ter esse parto e precisam também ter essa noção, né? sim. Existe o parto, que é o que a gente chama de risco habitual, que seria o de baixo risco, e o parto de alto risco, que não significa que que uma gestação de alto risco ela vá culminar numa cesariana. Ele pode ser um parto de alto risco com aparelhos, com avaliações necessárias para aquela condição específica. E a gente fala que o parto domiciliar, primeiro a gente tem que garantir que a gente tem uma probabilidade muito alta de um parto de baixíssimo risco. Então, não é qualquer mulher que pode chegar e escolher parir, né? Quer dizer, escolher ela até pode, mas assim, para garantir, né, até a integridade da nossa assistência e tal, a gente não vai aceitar qualquer tipo de pessoa. Perfeito, isso é Sim. importante. Então, existe uma questão dessa pessoa ser classificada enquanto baixo risco, e a gente tende a falar baixíssimo risco, então ela tem que ter pouca probabilidade de ter uma hemorragia, por exemplo. Então, ela não pode ter aquelas alterações mínimas que a gente admitiria essa mulher numa maternidade de baixo risco, mas ela não pode ter uma anemia, por exemplo, Uma pressão né? Que é uma alta. coisa, uma pressão alta, Diabetes, e outras cardiopatia. condições, né, que possa levar essa mulher Então, existe a um toda uma desfecho. análise para decisão, tomar essa decisão. Exatamente. Não só eu querer, Não. mas as minhas condições. Avaliações específicas, um pré-natal muito mais criterioso. Então, por exemplo, o pré-natal básico, muitas vezes, se a gente for pegar um contexto de um pré-natal, por exemplo, com poucos, não necessariamente poucos exames, mas poucos exames específicos para o que a gente quer. Então, a gente precisa de uma avaliação específica do bebê, avaliações ou ultrassonografias ou exames específicos dessa mulher, para garantir que essa mulher tem pouco risco de um desfecho negativo. E a gente falou muito assim do parto e o pós-parto. Isso. Como é que é esse trabalho aí do pós-parto para vocês, né? Como é que Depois que como a é que ele criança se veio dá? ao mundo. É, E aí? Como exato. acontece, né? Eu acho que só trazendo o que foi questionado é o seguinte: a equipe de parto, ela não atende só o parto. A gente realiza o pré-natal, Pré-natal. a gente assiste ao parto Perfeito. e assiste o binômio no Mas isso é muito puerpério. importante. Não tem como atender parto sem atender o Não pré-natal tem da como. mulher. Não tem. Porque você tem que conhecê-la, né? Exatamente. Tem que conhecer. Eu percebi aí que é fundamental. Isso. Até para saber o desdobramento, né? Então, para conhecer, para ter essa intimidade, como o Binha Perfeito. colocou, né? Para entender quem é essa mulher, quem é esse contexto familiar, para até fazer uma elegibilidade, né? Se sim ou se não, parto domiciliar. Também tem a questão de que a mulher quer muito, mas às vezes não está alinhada com a equipe. Às vezes a equipe pede uma determinada condução e Isso. aí
não acontece, tudo né? isso tem que ser previsto, tem que ser parado. Então, a gente segue nesse processo o pré-natal. Ele é um pré-natal com orientações também. Então, a gente só não vai fazer só avaliação dos exames. Então, a gente vai desenhar tudo que vai acontecer. Inclusive, teve mudanças de critérios, por exemplo, de sentir que a pessoa não estava segura para parir em casa. Então, acho que nas suas condições seria melhor um parto hospitalar, por exemplo. Então, vocês orientam tudo isso. Tudo isso. E o pós-parto da mesma forma. O pós-parto, ele começa no pré-natal. Então, a gente faz treinamentos em relação aos cuidados com o bebê no pré-natal. E no pós-parto, a gente também garante o segmento, né? No pós-parto imediato, a gente fica, geralmente, 2 a 3 horas, né? Na casa dessa mulher. Depois retorna com 24 horas para fazer os testes também, teste do coraçãozinho, os testes do bebê. A gente tem um segmento também para amamentação, 3º, 4º dia até o 10º dia, que é quando, teoricamente, se encerrariam alguns dos riscos específicos correlacionados ao puerpério. E aí, aniversário de 1 ano. Eu já queria dizer, Maria, fomos convidadas para ser madrinha, aniversário. É isso. Eu vi ali, nosso tempo tá acabando já. Não foi rápido? Ah, foi passa super rápido. Agora eu fiquei com outra coisa. Eu sou muito curiosa. Porque vocês falaram muito em equipe. Sim. Quem é essa equipe? Quem compõe essa equipe quando vocês colocam nessa questão do parto? Então, pela legislação hoje, quem pode atender, vamos falar um pouco desse parto domiciliar, né? Pelo menos 2 profissionais habilitados nesse tipo de assistência, né? Ou um médico e enfermeiro, 2 médicos ou 2 enfermeiras, porque o atendimento precisa ser 1 para 1, né? Um profissional para o bebê e um profissional para a mulher. E aí, quando a gente fala de atendimento hospitalar, geralmente tem a equipe intra-hospitalar, Certo, né? Que é a certo. equipe multidisciplinar de médico, enfermeiro, fisioterapeuta. Hoje a gente tem, por exemplo, no hospital público aqui da capital, uma plantonista doula, que também é muito importante. Então, tem esse atendimento multiprofissional, mas tem uma legislação que segue e orienta uma equipe mínima. Então, em casa, a gente trabalhava num esquema, né, de 2 enfermeiras. A gente solicitava a doula, que é um profissional de suporte emocional. Ela não faz procedimento técnico e também para elas não é nenhum demérito isso. É só porque algumas pessoas confundem a função da enfermeira Mas obstétrica foi ótimo ter da levantado, porque eu ia doula. questionar que profissional. Sempre questionam pra gente, né? Você é doula? E especificamente na nossa equipe a gente tinha também uma fotógrafa de parto, porque Para registrar aqueles geralmente momentos. é importante também que a fotógrafa ela conheça aquele ambiente, porque tem a questão do ruído, do comportamento da pessoa, da privacidade, de uma pessoa que nunca viu talvez sangue, algumas cenas se sinta um pouco desconfortável. Então, a nossa fotógrafa, ela entrava Super até alinha. na discussão técnica, se brincasse. É maravilhosa. Ela foi se especializando ali, né? Totalmente. Que legal, minha gente. Eu vi também, já está finalizando mesmo assim, nossos momentos, mas eu vi que além de tudo isso que vocês falaram, da preparação que existe para o parto, no momento também até a luz interfere nisso, a luminosidade. Já tem estudo de uma enfermeira obstétrica e ela estudou sobre a luminosidade e a questão da experiência de parto da mulher e da progressão do parto, assim. Então, a mulher se sente muito mais confortável para parir na luz que a gente fala, na luz quente, né? E na baixa luminosidade. Esse estudo é perfeito. É um estudo conduzido por uma enfermeira maravilhosa. E enfim. Mas perfeito. assim, existe falou em questão de luz, um horário assim que é mais frequente ou só na madrugada mesmo? Nessa hora mesmo. Só naquela hora que o sono tá pegando. nessa hora mesmo. Porque os hormônios do parto, eles são primos dos hormônios de relaxamento. São primos, assim, colegas, melhores amigos. Então, geralmente, né, existe essa questão do gatilho começar à noite, mas, inclusive, tem até alguns gráficos, né, que a gente vê que os partos acontecem em qualquer hora do dia. Sim. Né? E é uma diferença só. E aí, como está no final também, eu queria só lembrar uma coisa que a gente falou muito aqui, né, de parto domiciliar, mas que parto humanizado também não quer dizer parto domiciliar. Perfeito. Né? O parto humanizado vai se basear na questão, né? Dos princípios do movimento. Dos princípios do movimento. Então, essa mulher ela pode ser respeitada no hospital, ela pode ter um parto super digno no hospital, Muito bom se ela reforçar tiver isso. indicação para estar ali também.
também, né? Sim, Porque com nem todo certeza. mundo vai poder ter esse parto domiciliar. E, na verdade, se o parto dela, se a gestação dela, né, finda com uma cesariana, não quer dizer que aquilo não foi humanizado. Se foi uma decisão dela, né? Se seguiu a questão da foi integridade, né? uma- Que é isso eu percebi muito que vocês focam muito essa questão. E se foi uma cesariana, também baseada nos princípios Nas técnicos, evidências. na necessidade Perfeito, das evidências. perfeito, né? perfeito. Aprendi muito com Ah, vocês, bem, tá vendo? Você já está super Já tá quase igual a fotógrafa. A fotógrafa, gente, olha, de verdade, encerrou o nosso tempo. Mas, assim, foi um episódio, eu acho que cabe mais tempo ainda, né? Nossa, Quem sabe a gente muito cria uma rápido. parte 2 aí, né? Parte 2, parto hospitalar, parte 3, cesariana. É por aí. Mas obrigada mesmo, queria fazer um brinde. Ah, Isso. vamos lá. E parabéns pela profissão de vocês, que é obrigada. fantástica. Obrigada. Mais um episódio do Fala aí, Sesma aqui. Fala aí.